Olá, meus queridos, estou aqui de volta com outro bom assunto. Primeira Guerra Mundial. Nós vamos olhar hoje os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. O que levou a este conflito? Quais as partes envolvidas? Quais as questões que ficaram para nós resolvermos? No próximo vídeo nós vamos falar mais coisas. Primeira Guerra Mundial. Nós temos que entender o seguinte, que uma guerra é feita por interesses. Uma guerra é feita pura e simplesmente por dinheiro. Os donos do poder provocam essa guerra. Os donos do poder, os donos do dinheiro provocam. Os soldados, as pessoas comuns morrem na guerra. Os donos do poder não vão no fronte, então não morrem pela guerra. Primeira guerra é simplesmente interesse comercial. Mercantilismo. Comércio. Não tem outra. Nós começamos tudo isso para a gente ter uma ideia. O Kaiser Otto von Bismarck, primeiro-ministro da Prússia. A Prússia era o território maior da Alemanha, que vem a ser a Alemanha. Há vários ducados, reinados em volta. E ele faz a unificação com Guilherme I, que assume. E depois assume como todo-poderoso rei prussiano, germânico, alemão. Isso aí por volta de 1872, 71, final do século XIX. A Alemanha se unifica. Os outros países, França, Inglaterra, que eram os maiores países que tinham naquele momento, até Itália, conseguiu, outros, Dinamarca, mas tem umas outros paizinhos ali, Portugal e Espanha, eles fazem a segunda colonização, a divisão colonial, a segunda divisão colonial, em meados ali de 1800, metade de 1800, metade do século XIX. O que acontece? A Alemanha chega tardiamente. Já foi dividido os territórios e a Alemanha chega como potência. A Alemanha em 1870, mais ou menos, se unifica, depois da Guerra Franco-Prussiana. E ela está com gana, ela está com garra. Os alemães são fervorosos, são nacionalistas, eles lutam pelo país deles, eles são muito aguerridos. E eles não querem ficar para trás. A primeira investida ali em Camarões, eles meio que conseguem, não conseguem, fica meio complicado, E eles sempre investindo, eles precisam de colônias, eles precisam de mercado, eles precisam de matéria-prima, e nenhum país quer ceder para eles. Eles vão em cima de Marrocos, que era da França. Chegam lá e dizem, vocês rompem com a França e ficam conosco, a França não gostou, a Inglaterra veio e vamos ajeitar isso aí. Fez um acordo, deu o Congo para a Alemanha e a França ficou com o Marrocos, perdendo o Congo, que já era dela, né? Mas isso só cria mais tensão. Ali 1884, 1880, de 1880 a 1884, a 1914, nós temos esse período chamado, nada mais chamado de período bélico, onde as maiores potências
do mundo conhecido até então. O que acontece? O que acontece nessas coisas, nesses países? Simples. Fato. Eles vão se armar. Eles vão pegar toda a indústria deles e vão se armar. Não tem. É um período de 40 anos mais ou menos, porque qualquer hora vai acontecer o conflito. E eles estão se organizando. Aonde que as tecnologias armamentísticas, bélicas, são afloradas neste período, como a invenção da metralhadora automática para os irmãos Maxins. Não é mais a manivela, é com gatilho. Apertou, sai milhares, rajadas de balas. Aí nós temos o que? O fuzil Mauser, que é o fuzil de repetição, é outra tecnologia. O canhão Cooper, que vocês aqui nessa região talvez não conheçam, mas nos grandes centros os prédios têm o que? Elevadores Cooper. É uma indústria já antiga e eles desenvolveram depois para os elevadores. Mas o canhão era tão grande, que precisava 40 cavalos para puxar. Não era qualquer coisa. Temos os submarinos. Submarinos começa nessa época também. Temos o que? O avião de guerra de la Moderne, que é o avião, foi o que? Na verdade, foi desenvolvido pelo nosso Santos Dumont, brasileiro. Chegou lá na França, em Paris, 14 bios, levantou o voo, andou mais uns metros e... Os norte-americanos, não, os irmãos Wright conseguiram. Não, isso aí não é voo, isso não é avião. Não vamos nem entrar. Eles catapultaram um avião e daí planaram mais longe. Mas não, voar com avião foi Santos Dumont. Ele estava no chão, levantou, voou e aterrissou. Tranquilo. Armas biológicas, armas químicas, gás mostarda. Essas são as tensões aí que nós temos. Aí nós vamos mais... Aí as tensões... A Alemanha precisava de territórios. O Guilherme II, que era filho do Guilherme I, ele foi politicamente mais agressivo. Vamos a toda. Conseguiram Camarões, Tanzânia e o sudeste da África. Mas eles precisavam de mais. Eles não queriam ficar para trás. Fizeram a conferência de Berlim, onde que validaram essas conquistas, mas eles queriam mais. Nós temos de outro lado qual? Quem? A França! A França era inimiga mortal da Alemanha. Eles não queriam saber de nada, era mortal. Por causa do quê? O revanchismo de 1870 a 1871, Guerra Franco-Prussiana. Os alemães ganharam Alsácia e Lorena, ricas em carvão e ferro, para produzir o aço. As indústrias começaram com o quê? As indústrias trabalhavam exatamente a vapor. E o vapor era pelo carvão. E quem tinha carvão tinha indústria. Desenvolveram. A França tinha uma indústria harmônica. Ela não teve revolução industrial como a Inglaterra e como a Alemanha. Mas ela produzia. Mas eles tinham um revanchismo. Logo após perderem a Guerra Franco-Prussiana, eles educaram uma geração. Os pequenininhos que estavam na escola eram educados para odiar os alemães. Se uma criança na escola dissesse: "Pá, professor, roubaram o meu lápis", foi um alemão que roubou. Então a tensão estava no ar. A Alemanha se unifica tardiamente, final do século XIX, mas lá já em 1900 eles já eram industrializados. Eles já estavam desbancando a grande senhora dos mares, a Inglaterra, que fez a sua revolução industrial, que era uma potência industrial. Ela já desbancava em indústria bélica e em produção de aço.
ela já era poderosa, ela já tirava com mercados comerciais da Inglaterra. Mas a Inglaterra não queria guerra ainda. Ela estava ali. Ah? Se não precisar, não faço. Mas se precisar, eu vou junto. Aí nós temos outro conflito de interesses. Áustria e Rússia. Germânica e eslava. Os russos queriam a unificação dos povos eslavos, que eram dominados pelo Império Austro-Húngaro. Já tinha um conflito muito grande. 1882, forma-se a dupla aliança entre Áustria e Alemanha, para não haver conflito entre os dois. Se um entrasse em conflito, o outro iria para ajudar, necessariamente ajudar. E em 1884 também tem a dupla entente, ou a entente cordial, que é França e Rússia. 1907 entra a tríplice entente, que daí é Rússia, França e Inglaterra. A Inglaterra entra mais para prevenção. Tá? Posteriormente entra a Itália na tríplice, formando a tríplice aliança, que é Alemanha, o Império Austro-Húngaro e Itália. Está formado as coisas. A tensão está aí. A Alemanha força muito. Ela faz a Politik, a Altpolitik, e força os países, força tudo. Isso vai estourando, vai fermentando a panela e a pressão vai querendo sempre mais, vai aumentando mais. Isso se estoura num paizinho de nada, na Sérvia, com a morte do herdeiro do Império Austro-Húngaro. Mas isso nós vamos ver depois, porque daí é a eclosão da guerra. E como é que se aconteceu isso? Como é que se sucedeu? Nós vimos agora os antecedentes. Passei algo rápido. Mas a Primeira Guerra nós vamos esmiuçar no mínimo em 2 vídeos. Meus queridos, joguei os dados. A sorte está lançada. Primeira Guerra vai acontecer. Beijos!